Boa tarde a todos. Mais uma vez quero agradecer o convite do CIT, para a gente estar tendo essa oportunidade de bater um papo. Para quem não me conhece, eu me chamo Pedro Paulo, sou psicólogo clínico e organizacional, atuo tanto atendendo pacientes na clínica, como também desenvolvendo equipes e trazendo assuntos para melhorar a qualidade de vida no trabalho. Só algumas informações iniciais. Vocês podem, a qualquer momento, interagirem na tela, escrevendo na tela, tá? É uma opção que o sistema dá, e até para que a gente possa estar tendo um feedback de vocês em relação ao conteúdo que a gente está passando. Vão ter alguns momentos na nossa apresentação em que eu vou abrir esse espaço, né, fazer alguns questionamentos para vocês, e vocês possam dar a contribuição que é muito valiosa, né? Afinal de contas, aqui a gente não está para colocar a última palavra de nada, apenas para a gente refletir e somar, né, sobre toda essa temática de hoje. E falando na temática de hoje nós vamos falar sobre apoio emocional e vamos refletir de como manter o equilíbrio em um mundo sob mudança. Nós vivemos mais do que nunca um momento da história, né, em que nós temos muitas variáveis, muitas informações ao mesmo tempo, e esse número de informações, esse número de variáveis, né, tem provocado um movimento muito grande em todas as dimensões intelectual, profissional, financeira, política, educacional, espiritual, social. E quando há um dinamismo muito grande na história da humanidade, automaticamente isso faz com que ocorram grandes mudanças. E a gente percebe, né, que às vezes são tantas coisas que a gente não sabe nem por onde começar ou como começar uma reflexão de como se posicionar diante disso tudo. Eu já comentei, acho que em outros webinars que a gente fez aqui, nós estamos vivendo um momento único em termos de termos, ao mesmo tempo, pelo menos 5 gerações convivendo. Antigamente a expectativa de vida era menor, então no máximo que você tinha era pai, mãe, talvez avô, convivendo ao mesmo tempo. Hoje não, né? Hoje a gente tem bisavós, avós, pais, filhos, netos, bisnetos, tudo interagindo ao mesmo tempo. Isso gera, obviamente, como eu falei, um acúmulo de informações, né, de percepções, e às vezes gera um certo estremecimento nas relações sociais como um todo. Mas vamos lá. A gente vai iniciar aqui o nosso trabalho falando dos nossos objetivos principais. Nós temos 4 objetivos hoje com a temática que nós vamos falar. A primeira delas é compreender que a mudança é inevitável, né? E é uma parte normal da vida. Existe um princípio universal que é a lei da evolução. A lei da evolução gera naturalmente um dinamismo na vida de todo mundo, né? Na vida do planeta, na natureza. Então, nada é estático. Mesmo que você queira parar a sua vida, mesmo que você não queira evoluir, a vida vai te empurrar para que você se movimente, de alguma maneira, né? Você pode até se fechar num quarto escuro e não querer falar com ninguém, mesmo assim, a dinâmica que tiver ao seu redor vai fazer com que você se movimente de alguma forma. A vida não vai deixar você quieto lá, né? Então, é importante que a gente entenda esse processo para que a gente se posicione da melhor maneira, para que a gente aprenda a lidar da melhor maneira possível com essa lei natural, que é a lei da evolução, que é a lei do desenvolvimento, né? Todos nós estamos inseridos nela. Eu costumo falar que se você não mudar, a vida vai te mudar. De alguma maneira, a vida vai te mudar. E isso é bom, né? Porque quando ela te empurra, você começa forçosamente a ter que buscar alternativa diferente. E quando você busca alternativa diferente, automaticamente você tem a oportunidade de se desenvolver e se desenvolve.
Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente vai falar aqui também é que todos nós temos que aprender com a mudança, né? E aprender que a mudança no trabalho é melhor quando as pessoas afetadas têm a chance de fazer parte da solução. Essa é uma competência organizacional que principalmente os líderes têm que ter em mente. Tá? Quando eu envolvo todo mundo no processo ou no objetivo da solução, a solução às vezes vem mais rápida, com menos custo e com mais eficiência e com mais motivação. Né? O que a gente tem percebido às vezes é que alguns líderes ficam isolados, enclausurados, revestidos no seu poder de autoridade, e não ter a humildade de buscar a equipe para juntos compor uma solução. Então, quanto mais pessoas fizerem parte, né, da busca da solução e executar essa solução, mais empoderada e mais desenvolvida a sua equipe fica. Isso nós vamos falar hoje. O terceiro ponto é reconhecer os sintomas de estresse elevado em si mesmo e nas outras pessoas e aprender maneiras saudáveis de lidar com ela. Você não muda aquilo que você não conhece. Eu, às vezes, atendo pessoas aqui extremamente estressadas, visivelmente estressadas, e, às vezes, eu pergunto para elas, você se acha estressada? A pessoa diz, não. Eu me acho de boa, eu me acho tranquilo. Né? Então, esse ponto cego, essa falta de autoconsciência, ela gera automaticamente uma indiferença. E quando você tem um problema e você é indiferente a esse problema, a tendência é que esse problema aumente e se torne maior do que você. Por isso, a necessidade da gente sempre estar se autoavaliando, se autoconhecendo, para gerar autoconsciência. A autoconsciência gera autorresponsabilidade e a autorresponsabilidade gera desenvolvimento. Tá? Então, é importante que a gente se perceba, né, o que realmente está acontecendo, qual o nível de estresse que às vezes está fazendo parte da minha vida ou não. Nós vamos falar disso. O quarto ponto, que é o nosso objetivo de hoje, é aprender a administrar a mudança ao invés de evitá-la. Em alguns casos, eu atendo pessoas que sempre estão posicionadas de duas formas diante da mudança. Ou elas querem evitar, de qualquer jeito, ou então elas ficam brigando com a mudança. Elas entram em conflito com a mudança. Né? Quando, na verdade, o ideal é você aprender a lidar com a mudança. Né? A se adaptar, flexibilizar, administrar o processo. Então, hoje a gente vai falar muito dessa questão também. Ao invés de eu ficar brigando contra, ou então fugindo, achando que, né, eu não vou fazer, é melhor você aceitar e administrar o processo. Fica muito mais fácil. E aí eu preciso da opinião de vocês. Né? Vamos começar a fazer aqui uma reflexão. Qual a sua opinião sobre mudanças inesperadas? Eu quero saber, quando ocorre algo inesperado na vida de vocês, né, algo que não estava previsto, o que você faz? Letra A mudança é positiva porque nos força a sair da zona de conforto. Então, você vê a mudança como algo que faz com que você progrida, porque vai sair daquela zona de conforto. A opção B, a mudança causa muita pressão e estresse, portanto, devemos evitá-la quando isso for possível. Então, nessa opção, eu não quero entrar em contato com a mudança, eu quero evitar, para mim não me desgastar. A opção C, a mudança não é boa e nem ruim, ela faz parte da vida e temos que lidar com ela. E letra D, a mudança é um presente inesperado que pode trazer o que há de melhor numa pessoa. Nessa área em cinza aí, eu deixei esse espaço para vocês escreverem qual dessas opções vocês mais se identificam. Tá? Letra A, sair da zona do conforto. B, evitar a pressão. C, ela faz parte, eu tenho que lidar. E D, ela faz com que saia o melhor de vocês. Ok, a Fátima está dizendo que letra C. Alguém já está indicando letra A. Ok, quem mais? Hoje tem um bocado de gente aqui conectado, né? Gostaria da participação de vocês. Qual dessas opções aí? Letra A,
O pessoal está dizendo que é bom porque sai da zona de conforto, né? Faz com que a gente se movimente. Tem alguém aqui marcando a letra D, né? Dizendo que a mudança faz com que tire o melhor das pessoas. P, não é boa nem ruim, mas a gente tem que aprender a lidar com ela. Tem mais. Letra A. Letra A aqui está sendo campeã, né? Temos 1, 2, 3, 4, 5 pessoas já falando que a mudança é positiva porque tira a gente da zona de conforto. Quem mais, gente? Letra A de novo. Ok? Quem quiser pode escrever aí, ou então botar uma setinha, marcar aí a opção. Então, a grande maioria está aqui me informando que, letra A também, a mudança é positiva porque faz a gente sair da zona de conforto, né? Então, mesmo que a mudança não avise antes, mesmo que ela chegue em cima da hora, né? Outro que colocou C, é importante porque ela nos movimenta. E quando a gente se movimenta, aquilo que eu falei anteriormente, a gente tem uma expectativa, ou pelo menos cria oportunidades para a gente sair da zona de conforto. E quando a gente sai da zona de conforto, naturalmente a gente se desenvolve. Tá? Beleza, vamos adiante. Obrigado aí pela participação por enquanto. Daqui a pouco chamo de novo. Então, a mudança é uma necessidade na nossa vida. Tá? E Muhammad Ali, aquele grande lutador, né, de boxe, grande campeão, falou, na visão dele, que um homem que enxerga o mundo aos 50 anos da mesma forma que aos 20, ele perdeu 30 anos da vida. Né? E o que ele quer dizer com isso? É que, às vezes, a gente ainda tem uma visão lá de trás. A gente ainda quer olhar a vida como se nós estivéssemos no passado, né? Muito lá atrás. E aí a gente não percebe o quanto as mudanças que ocorrem na nossa vida foram importantes, foram necessárias, né? A gente termina perdendo a oportunidade. E aqui a gente começa a ter dois conceitos que são muito confundidos, que é experiência e sabedoria. As experiências todos nós vamos ter. A sabedoria nem todos nós vamos conseguir adquirir. A experiência é um fato por si só que apareceu na minha vida. Agora, o que eu extraio disso, o que eu retiro das mudanças e dos fatos da minha vida é que vão determinar o quanto eu vou ficar sábio ou não. Eu tenho visto pessoas passando por experiências principalmente dolorosas e não conseguem aproveitar nada, a não ser dor, sofrimento, ressentimento e mágoa. Né? Então, se você passa por uma situação, se você está passando por uma situação difícil agora, ou difícil ou positivo, e você não consegue tirar disso uma lição, fazer com que você se aprimore, que você veja a vida de maneira diferente, você não está conseguindo adquirir sabedoria. Você está tendo só uma experiência. Né? Então, é muito importante que todas as situações da nossa vida, menores ou maiores, melhores ou piores, né? Todas elas sempre vão agregar uma bagagem para a gente, desde que assim a gente considere. Agora, se a gente só refuta isso, se a gente só reclama, se a gente quer esquecer, né? Eu fico vendo isso, eu quero esquecer isso da minha vida. Não esqueça, veja o que é bom e aprenda, traga para você. Né? Porque isso te torna mais forte, isso te torna mais sábio, isso te torna realmente com uma visão mais ampla. Então é importante que a gente não perca essas oportunidades e agregue mais sabedoria para a nossa vida. Alguns fatos sobre a mudança que é importante. Toda fase da vida é afetada por mudança. Toda. Né? Em todas as situações, seja como na infância, na pré-puberdade, na puberdade, na adolescência, no início da vida adulta, no auge da vida adulta, na velhice, todas as idades, todas as fases da nossa vida são afetadas por mudança. Então, às vezes as pessoas dizem assim, eu queria ser a criança, né, o jovem, eu queria ser adulto logo para poder ter minha independência. Como se, né, as coisas fossem melhorar totalmente. Legal, você ganha independência, mas você vai ser afetado por mudanças em todas as situações. Tá? E a gente tem que estar preparado para isso.
Outro fator, os relacionamentos sempre estão mudando. Sempre. Tá? Não tem como a gente projetar, e aí talvez seja outro grande ponto cego das pessoas, porque elas idealizam algo para o relacionamento e acham que aquilo vai ficar de maneira estática. Né? Principalmente no relacionamento afetivo. Eu vou casar, vou me encontrar alguém, e aí minha vida vai ser feliz para sempre. Não, não é assim. Né? Todas as situações nós vamos enfrentar momentos bons e momentos ruins. E os nossos relacionamentos, eles vão mudando, sim. Eu atendo, às vezes, terapia de casal e pessoas que chegam e dizem, mas o fulano era assim, agora mudou. Óbvio, ele vai mudar. E vai mudar mais lá na frente, como você também mudou. Ninguém é igual o tempo todo. Né? Cada momento da nossa vida, a gente tem reações diferentes, percepções diferentes. Então, os relacionamentos sempre vão mudar. O que a gente precisa é aceitar isso e se adaptar a cada mudança. Entender cada fase, cada momento. Né? E não querer que a coisa fique o tempo todo do jeito que está. Por exemplo, o momento da paixão. O momento da paixão é um momento específico do relacionamento. A paixão, ela permeia, ela se mantém em todo o relacionamento? Não. Até porque a paixão, ela promove dentro de nós uma reação psicobiológica e neurológica. Então, o teu corpo é afetado por uma descarga, né, de serotonina, de adrenalina muito forte quando você está apaixonado. E ele não tem como ficar tendo essa descarga o tempo todo. É natural que o corpo também reage e comece a voltar para um ponto de equilíbrio. Existem estudos que normalmente a paixão demora aí, a paixão mais intensa, né, demora em torno de 2 a 4 anos. Depois disso, o ser humano, dentro de um relacionamento estável, monogâmico, ele não consegue mais manter esse processo. Mas aí você começa a desenvolver outras competências afetivas, outras competências relacionais que vão ser importantes para o relacionamento. E até mesmo para as mudanças, né? Com a chegada dos filhos, com a questão financeira, com o desenvolvimento profissional, com o que o mercado de trabalho oferece, o seu círculo social vai mudando, né? Então, você precisa ter essa antecipação para que você se prepare para isso. E não fique achando que a sua vida tem que ser do mesmo jeito o tempo todo, porque não vai ser. Ok? Outro detalhe, as mudanças trazem a chance de aprimorar ou destruir a si mesmo. Tá? Conforme eu enxergo a oportunidade, eu posso ganhar ou eu posso perder. Mas quem determina esse ganho, essa perca, é a capacidade que eu tenho de olhar sobre a situação, principalmente sobre a mudança. Tem uma historinha que ela é muito antiga, alguns de vocês devem conhecer, que uma empresa de sapatos, de calçados, estava sediada aqui no Brasil e mandou dois funcionários comerciais, 2 vendedores, para a Índia, para vender os sapatos. E aí, naquela época, os vendedores chegaram lá na Índia e verificaram que todo mundo andava descalço. E aí um vendedor ligou, o primeiro vendedor ligou e disse, olha, chefe, pode mandar a passagem de volta, porque aqui ninguém vai vender nada. O povo não compra sapato. Aí o outro virou e disse, chefe, pode mandar, se quiser montar uma indústria aqui, pode montar que a gente vai vender sapato como nunca na vida. Porque aqui ninguém tem sapato e dá para a gente vender para todo mundo. Então, depende de como você olha aquela situação. Por exemplo, hoje, já desde 2012, 2013, a gente vive um processo de mudança que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Nesse processo, surgem várias oportunidades, dentro de você e fora. Depende de como você vai olhar essa situação. Tem pessoas que eu conheço e dizem assim, olha, nunca me evoluí tanto, seja profissionalmente, intelectualmente, com essa situação que nós estamos vivendo hoje. Já tem outras pessoas que dizem, eu não sei o que eu faço. Eu estou desesperado porque eu não consigo fazer nada. E, às vezes, dentro do mesmo setor, dentro das mesmas condições, entende? Então, olhe para você e perceba, olhe à sua volta e diga, o que eu posso aprender diante disso? O que eu posso evoluir diante disso? Né? O que meu trabalho oferece, o que minha família oferece, o que meus amigos estão oferecendo, o que meu país está oferecendo, para que eu me movimente, de repente, e encontre novas oportunidades e cresça e me aprimore diante disso.
Essa é uma alternativa. A outra é, não, tá tudo ruim, não tem jeito, agora eu vou para o buraco, eu não vou conseguir sair, eu estou desesperado, eu estou agoniado, eu não sei mais o que eu faço, e aí você começa a se autodestruir. Né? Você começa a se voltar contra si. Então, pense bastante sobre essa situação. Outro fator, a mudança é comum. Lidar com ela com ações positivas é raro. Realmente, às vezes, a grande maioria das pessoas, quando se deparam com a mudança, elas não gostam, porque mexe na zona de conforto. E outra coisa, a mudança, ela traz o inesperado, o novo. E nem sempre eu quero lidar com o novo, com o inesperado. Ah, Pedro, tá bom, onde é que eu estou? Eu não quero sair daqui. Não quero. Já foi difícil eu me estabilizar, eu chegar até aqui e quero que eu mude de novo. Né? Então, às vezes, a gente já começa a querer ter uma posição reativa diante da mudança. Mas é bom a gente repensar nisso. Outro fato é que aqueles que sabem lidar com mudanças têm vida mais bem-sucedidas. Né? E essa foto, quando eu estava montando os slides aqui, ela representa bem isso. Em quaisquer situações, ou em qualquer contexto, em qualquer solo, dependendo de como eu me flexibilizo, dependendo da capacidade de resiliência que eu tenho, dependendo da perspectiva diante das oportunidades, eu posso florescer ou eu posso murchar de vez. Aqueles que conseguem lidar, aqueles que conseguem entender realmente tudo que está à sua volta, eles normalmente têm mais sucesso. Aqueles que ficam olhando somente por um buraco, ou então não querem nem olhar, terminam fechando os olhos e se encolhendo, eles não germinam, eles não florescem. Tá? Então, por isso a importância da gente ter uma visão mais ampla, da gente olhar além do horizonte. Outro fato, a maioria das pessoas não sabe como lidar bem com as mudanças, né? Já falei aqui, essa questão do novo, às vezes nem todo mundo está disposto. E também tem perfis, tem pessoas que adoram mudanças, tem pessoas que não gostam, por uma questão da sua essência. Tá? Porém, como eu disse, a vida sempre vai te oferecer mudança, queira você ou não. Quando se aprende a administrar a mudança, ao invés de evitá-la, ganha-se controle sobre si mesmo e o poder de mudar a situação. Resumindo, a aceitação, ela te traz equilíbrio. Tem pessoas que não gostam disso. Ah, eu vou ter que aceitar essa situação, eu não aceito isso. Isso não entra na minha cabeça. Quanto mais você ficar brigando, pior vai ser. É aquela questão da autodestruição que a gente falou lá no slide anterior. Quando eu aceito, e aceitar não significa que eu vou mudar minhas convicções. Aceitar significa dizer, tá bom, tudo bem, vamos lá. Como é que está essa situação aqui? Né? Eu sei que está ruim, mas deixa eu tomar consciência de tudo. Me diz aí, como é que está isso, como é que está aquilo, Você começa a voltar a tua capacidade de reflexão e de resolução para um ponto de equilíbrio. Ao invés de ficar brigando e se enchendo de raiva, de ressentimento, de rebeldia. Não adianta isso. Não adianta, você só piora. Se a coisa está ruim, você vai ficar mais ruim, você vai somar menos com menos. Menos com menos, em alguns momentos, é menos. Eu sei que tem uma fórmula aí que às vezes menos com menos é mais. Mas se você somar coisa ruim com coisa ruim, vai dar ruim. Então você tem que primeiro entender que a situação está aí, a mudança está aí. Né? Não tem como evitar. Então deixa eu aceitar essa situação primeiro. Tá bom, eu tenho que fazer alguma coisa diferente? Legal, então eu vou ver o que eu tenho que fazer. Isso não quer dizer que você vai, de hoje em diante, passar a querer, né, mudar suas convicções. Não, mas você abre uma oportunidade dentro de você, a nível cognitivo, a nível emocional, a nível espiritual, para que você administre melhor isso. E o ganho sempre ocorre. Ok? Agora a gente vai começar a refletir sobre os fatores que afetam as nossas respostas às mudanças, ou seja, os nossos obstáculos. Por que eu não respondo muito bem à mudança? O que ocorre que toda vez que muda eu sofro muito, é um desespero, é um parto? O que acontece dentro de mim nesse sentido? Né? E aí, uma das coisas, um dos fatores que promovem isso é seus traços de personalidade. Eu tenho, por experiência, né, conversado e atendido várias pessoas
que não se conhecem, que não sabem verdadeiramente quais são os seus traços de personalidade. Eles sabem de maneiras superficiais e às vezes nem sabem. Isso faz com que você tenha mais dificuldade de buscar um recurso para se adaptar à mudança, né? Um recurso interno. Então, é muito importante que você se conheça, que você saiba quem realmente você é, que você saiba quais são os seus pontos positivos e os seus pontos de melhoria que precisam melhorar. Até porque tem situações que se apresentam para a gente que eu não tenho condição de resolver por causa dos meus limites. Mas eu posso buscar parcerias que me ajudem nesse sentido. Então, eu não vou conseguir ser tudo para todos, mas eu posso, inteligentemente, a partir do momento que eu percebo que há uma limitação, começar a me associar a outras pessoas que têm potencialidades que eu não tenho. E aí eu me ajusto melhor à mudança nesse sentido. São as parcerias, as cooperações, né? O compartilhamento. Isso para todas as áreas da nossa vida, principalmente a área profissional. Eu fico vendo pessoas atuando corporativamente de maneira muito egocêntricas, muito solitárias, muito desconfiadas. Não vou fazer nada, não vou falar com ninguém, não vou isso e aquilo. Você só tem a perder. Ah, Pedro, mas se eu falar, eu já falei, e aí fulano foi e passou a rasteira em mim. Problema do fulano. Quem vive na mentira vai ter o que merece. Quem vive na verdade vai ter o que merece. Isso é uma lei natural. Eu não tenho que ficar me preocupando com quem quer enganar, quem quer fazer isso e aquilo. Entende? Agora, se eu estou aberto, se eu sou positivo, se eu compartilho, isso sempre volta de maneira positiva para mim. Sempre. Porque vão ter aqueles que não vão reconhecer, que são ingratos, né, que vão até querer passar uma rasteira, mas vão ter aqueles que vão ser eternamente gratos, e na primeira oportunidade que tiver vão te ajudar. Às vezes, sem você esperar, chegam para você e te dão uma maior força, te promovem. Né? Não que você vá fazer com essa intenção, mas é importante que a gente pense dessa forma. Okay? Outros fatores que afetam a nossa resposta são experiências passadas, são as nossas crenças limitantes. Tá? Situações do nosso passado em que a gente foi surpreendido assim, inesperadamente e trouxeram muito dor e sofrimento. Só que a gente tem que entender que o que passou, passou. O que aconteceu, aconteceu. Existia um contexto, existia um momento, você estava no momento daquele e que agora é diferente. Então você não precisa ficar com medo da mudança em função do que aconteceu antes. Porque hoje a situação é bem diferente do que aconteceu no passado. Traços de perfeccionismo também trazem muita dificuldade de mudança, muita. O perfeccionista, ele tem um medo, na verdade um pânico de crítica, de erro, das pessoas apontarem o dedo para ele. E aí ele fica numa neurose profunda e ele não consegue se adaptar a coisas novas. Né? Porque para ele tem que pensar muito, ele tem que estudar muito, ele tem que avaliar muito. Né? E esse processo todo gera um trabalho enorme. Então, às vezes é melhor ele não entrar naquele processo de mudança para não ter que passar por tudo isso. E também para não ficar vulnerável, né, a críticas a eles. E esse é um problema seríssimo. Tem pessoas que sofrem muito, muito por causa dessa característica. As expectativas pessoais, às vezes nós temos expectativas desfocadas, irreais e descabidas. Né? É aquela história que eu falei dos dois vendedores. Um olha tudo cinza, o outro olha tudo colorido. Então depende de como você olhar o futuro. Né? Tem pessoas que olham o futuro com a maior garra, com a maior disposição. Tem outras que acham que nada vai acontecer, que não tem competência, não tem capacidade, está tudo muito difícil, que a sua família é difícil, que a sua vida é difícil, seu filho é difícil, marido é difícil, emprego é difícil. Se você olhar a vida assim, a sua vida vai ser assim. Sempre. Sempre. Agora, se você tiver uma vida assim, cor, cinza, mas se você começar a projetar algo colorido, provavelmente daqui a pouco você vai sair do cinza para o colorido.
Depende da sua expectativa. Depende do que você acredita. É óbvio que isso não é só uma construção mental. Isso vai precisar ter um efeito nas outras dimensões, né? Na dimensão física, comportamental, intelectual, cognitiva. Mas tudo começa a partir do momento do que eu penso, do que eu concebo. Se eu conceber as coisas de maneira muito difíceis, impossíveis, intransponíveis, assim vai ser. Já que se eu tiver outra expectativa, a coisa é diferente. Tá? Então é importante. É importante você se perguntar, qual é a tua expectativa de vida hoje? Ela está de que lado dessa figura? Eu estou olhando tudo nublado, cinza, ou eu estou olhando um espaço, um horizonte aberto, colorido, um céu colorido, né? Uma figura de uma natureza bem reconfortante? Sou eu que defino como é que eu vou pensar. A situação de fora, ela pode até me contingenciar. Eu não tenho controle sobre o externo. Agora, sobre o interno, sou eu que defino. Sou eu que faço isso. Tá? As circunstâncias do presente também afetam a nossa resposta à mudança, né? Dependendo do momento que eu estou vivendo, tá? Dependendo da história que eu estou passando, isso pode afetar a minha resposta à mudança. E aí é importante a gente reconhecer que eu posso estar vivendo isso nesse momento, mas não significa que eu vou estar o tempo todo aqui. Por exemplo, eu atendi uma moça em que ela estava num processo de ansiedade muito forte, depressão muito forte, porque ela tinha tido filhos e não estava conseguindo mais se recolocar no mercado, se desenvolver intelectualmente. E ela estava muito frustrada, porque ela queria esse processo, né? E não estava se adaptando à realidade que ela estava vivendo. E aí a gente fez uma reflexão juntos, aonde verificou-se que o projeto dela era aquele naquele momento. Né? Eram os filhos, era a educação, a proximidade e tudo mais. Mas que isso não ia ser para sempre. A partir do momento em que conseguisse se estabilizar isso, ela poderia retomar todos os projetos da vida dela. Mas que naquele momento era aquela situação que ela estava vivendo. Né? Então, às vezes, as pessoas começam a passar por uma circunstância atual e projetam isso de forma eterna. Não. Cada momento da vida, lembra que a gente falou lá atrás, a vida sempre vai mudar, sempre vai apresentar coisas diferentes. É só a gente pensar o seguinte, agora, vocês, se projetem aí, sei lá, 15, 20 anos atrás. Fechem os olhos de vocês e vamos lá atrás, 20 anos atrás. Lembrem como é que era a vida de vocês. Como é que era a vida afetiva, como é que era a vida profissional, como é que era a vida espiritual, a vida social, a vida familiar. Imaginem vocês 20 anos atrás. Agora, eu vou fazer a seguinte pergunta. Naquela época, vivendo daquela forma, vocês se imaginavam que vocês estariam aonde estão hoje, agora? Olha agora para a vida social, profissional, afetiva, né, familiar de vocês. Vocês imaginavam há 20 anos atrás que vocês estariam vivendo o que estão vivendo hoje? Provavelmente não. Né? Então, não pensem que a circunstância que você está vivendo hoje, ela é fator impeditivo para você mudar a sua vida para amanhã. Não é. A situação que você está vivendo hoje, ela é necessária para você, mas você já pode começar a projetar uma mudança na sua vida. Entende? Você não precisa ficar simplesmente preso a essa situação. É importante que a gente veja as coisas também dessa forma. O histórico profissional, ele afeta as respostas à mudança? Às vezes sim, né? Dependendo de como eu me posiciono, né? Seja no meu plano de carreira, seja no meu currículo, a reputação que eu crio, se é positiva, se é negativa, isso pode afetar a minha resposta às mudanças. Tá? Se eu pratico, por exemplo, um aprendizado contínuo em todas as minhas fases profissionais, eu vou ter um arcabouço teórico, ou seja, eu vou ter uma retaguarda, eu vou ter um suporte interno muito maior para enfrentar qualquer situação de mudança. Né? Agora, se eu não me desenvolvo, se eu fico na minha zona de conforto, se eu tenho o perfil somente de olhar e responsabilizar os outros, ou a empresa por causa da minha situação, isso vai
afetar a minha resposta às mudanças. Tá? Então, conforme eu me posiciono profissionalmente, dentro da minha carreira, eu gero mais capacidade de me adaptar à mudança ou não. Os desafios pessoais, especialmente os relacionamentos, eles são fatores também que dificultam, né? Se eu tenho pessoas ao meu lado, ou se eu me relaciono com pessoas de maneira proativa, de maneira compartilhada, motivadora, né? Eu sempre apoio as pessoas e as pessoas me apoiam, as pessoas são parceiras, cúmplices, eu consigo responder positivamente às mudanças. Agora, se eu tenho pessoas inseguras, ou se eu sou inseguro dentro de um relacionamento, se eu tenho uma ansiedade muito grande, uma preocupação, um pessimismo, um negativismo, e eu não consigo ser proativo, isso vai afetar, esse tipo de relacionamento vai afetar a minha adaptabilidade em relação às mudanças. Então é importante você ver também a qualidade dos seus relacionamentos, tá? Como que você está convivendo com as pessoas, de que maneira você está lidando com as pessoas, porque a gente sempre fica olhando o outro, né? A gente sempre diz, mas o problema é porque o outro faz isso, isso e isso. Não, você também tem que ver o que você está colaborando ou não para esse processo, tá? E aí, eu queria que novamente vocês se posicionassem, que eu já falei bastante, né? Falo pouco. Eu queria saber algumas perguntas aí sobre vocês, fazer algumas perguntas para vocês. Vocês se beneficiam das mudanças da vida de vocês? Quando a mudança chega, quando algo inesperado chega, como é que vocês reagem? O que vocês fazem? Né? Isso é algo positivo para vocês ou não? Eu queria que vocês escrevessem. Podem colocar, de repente, uma ou duas palavras aí para representar a resposta de vocês. Se vocês se beneficiam das mudanças na vida de vocês e como? Como que que experiência vocês tiveram que beneficiou vocês ao se depararem com uma mudança? Podem colocar aí, pode escrever na tela, essa parte branca aí, por favor. Ninguém se beneficiou ou demora a chegar aqui as respostas? Não tem ninguém? Posso passar para a próxima pergunta, então, para todo mundo? Ou ninguém se beneficiou com nenhuma mudança na sua vida? Não? Vamos lá, vamos para o próximo. Se você separa um tempo regularmente para avaliar as áreas da sua vida, nas quais você precisa mudar. Você tem o hábito de separar um tempo e avaliar quais são as áreas da vida que eu tenho que mudar? Vocês fazem isso? Vocês procuram refletir sobre a necessidade das mudanças? Em quais áreas? Por exemplo, hoje, qual a área que você acha que tem que mudar? A área social, familiar, afetiva, profissional, financeira? Qual área da sua vida você acha que tem que mudar? Você percebe a necessidade da mudança? Vamos lá, gente? Está todo mundo quieto ou ninguém está prestando atenção em nada? Financeira, pessoal, ok, ok. Todas as áreas, todas, de uma só vez é difícil. Pode, de repente, começar por uma, depois por outra, depois por outra. Né? Tento avaliar minha vida profissional diariamente, as mudanças são constantes. Ok, legal. Tem mais? Tem mais, quer dizer aí quais são as áreas? Várias áreas. Ok. Financeira, principalmente. Pessoal, financeira, né? Legal, legal. Pessoal, faz amizades, né? Tem que mudar. Ok. Legal.
O importante é que a gente sempre esteja atento e alerta para essa necessidade da mudança, tá? Vamos adiante. Outras pessoas estão lhe observando para mantê-lo no caminho certo, ou seja, você se apoia nas outras pessoas para poder sempre fazer as melhores escolhas? Você tem esse hábito, né, de ter alguém que lhe oriente, que lhe indique um caminho? Ou você tenta resolver tudo sozinho? O que vocês podem falar aí? Alguém tem uma espécie de mentor, ou de consultor, ou de terapia? Tento solicitar a ajuda dos meus superiores. Sim, mas nem sempre é o melhor. O ideal é que a gente escolha pessoas, se for possível, que já tenham uma experiência, que já tenha resultados melhores, que já tenha uma certa maturidade, uma certa bagagem, né? Não é todo mundo que a gente deve procurar, mas a gente precisa buscar sempre pessoas que têm maior capacidade que a nossa. Vamos adiante. Vocês têm um plano para manter ele no caminho certo do crescimento pessoal para o momento de grande mudança? Vocês têm plano B e C? Né? Vocês conseguem desenvolver alternativas se de repente acontecer alguma grande mudança na vida de vocês? Sim ou não? Não, mas deveria. Ok. Não, não. Sim, mas já está no plano B. Está no plano B, então tem que ser o plano C. Que pode aparecer uma outra mudança, né? Sim, reciclagem, muito legal, muito importante. Não, mas deveria ter? Deveria. Deveria, porque a mudança sempre vai chegar e às vezes ela não avisa. Né? Às vezes ela não avisa. Tá? Sempre tem alguma situação diferente. Mas legal, vamos adiante. Maneira nas quais as mudanças nos afetam. Vamos lá. A gente vai começar a ter alguns indicadores aqui, e eu quero que vocês prestem atenção e comecem a refletir se tem a ver com vocês ou não. Emocionalmente, a mudança nos afeta gerando ansiedade, frustração e tristeza. Ela também nos faz ter a falta de vontade e aceitar que a mudança ocorreu. Às vezes a gente fica lutando, aquilo que eu falei, né? As pessoas, não, eu não aceito isso. E a coisa já aconteceu. Na verdade, só você que não quer ver, né? Que não quer olhar. As emoções podem causar reações físicas, né? Fisicamente. Aperto na garganta, desarranjo estomacal, cansaço profundo, né? Você se sente desmotivado. A nível cognitivo, a mente pode ser afetada enquanto a pessoa tenta administrar a mudança, porque quando você sai da sua zona de conforto, automaticamente você tem um esforço neurológico, você tem um esforço cognitivo, porque você vai ter que pensar diferente, você vai ter que criar novas sinapses, né? O sistema neurológico vai ser bastante ativado e isso pode gerar um efeito colateral, tá? Um deles é esquecer compromissos, perder a linha de pensamento, não compreender materiais, né? Começa a aparecer uns buracos no nosso cérebro, parece que está tendo alguma pane. Sinais de alerta de um alto nível de estresse, tensão muscular, dores de cabeça, insônia, né? Ganho de peso, você começa a descontar na comida para poder ver se alivia o estresse. Doenças de pele inesperada, você começa a ter aparecer uma série de problemas na sua pele. Desconforto estomacal, as doenças começam a ser mais frequentes porque a sua imunidade abaixa, né, diminui. Você começa a ficar muito exausto, né, muito cansado. O nível de ansiedade aumenta substancialmente, aumenta muito. A raiva, você começa a ficar mais irritado, mais impaciente, mais intolerante. Ou então você começa a ficar muito apático, a desmotivação aparecendo, né, seu nível de energia começa a diminuir. A agressividade pode aparecer muito forte. Né? Você reage agressivo com tudo e com todos. As pessoas começam a estranhar e elas começam a te dizer: o que está acontecendo contigo? Por que você está assim? Você não era assim. Você está o tempo todo assim. Tá? Um mau humor constante.
Muitos começam a entrar no processo de depressão, às vezes uma depressão leve, depois vai aumentando, aumentando, aumentando. Sofrimento, medo, preocupação crônica. A preocupação crônica, ela termina gerando um transtorno que nós psicólogos chamamos de transtorno de ansiedade generalizada. A pessoa vive constantemente preocupada, ela não relaxa, ela não desliga, né? Isso é um sinal de alerta muito sério. A pessoa começa sempre a se atrasar, né? Ela não consegue mais organizar o tempo, não administra mais a sua vida, começa a gerar problema nesse sentido. A falta no trabalho, você começa a ficar doente, né? E a doença automaticamente tira a tua capacidade funcional e aí você não consegue mais desenvolver suas atividades. Uma delas é o trabalho. Tá? Você só começa a se distanciar das pessoas. E aqui, necessariamente, não é um distanciamento físico, mas é um distanciamento emocional. Porque você não consegue mais se organizar, se entender, e começa a também acreditar que os outros não te entendem, que os outros não te compreendem, que os outros não te escutam. E aí, naturalmente, você vai se afastando. E esse afastamento, esse distanciamento, ele se dá a nível emocional. Você não quer mais conversar, você não quer mais pensar, você não quer mais discutir, refletir com ninguém. Às vezes você mora dentro da mesma casa, você trabalha com várias pessoas do mesmo trabalho, mas você não se conecta mais às pessoas, né? Você faz, às vezes, por uma conveniência. Se você pudesse, você não estaria mais ali de jeito nenhum. Então, isso ocorre também. O aumento do uso de substâncias para lidar com a situação, na verdade, para anestesiar o estresse, né? Álcool e todos os outros tipos de drogas, que álcool é droga, né? Então, você começa a buscar isso. Esgotamento, né? Porque o estresse, ele gera um custo emocional, neurológico e físico. É como se você fosse realmente consumindo toda a tua bateria, toda a tua energia. E aí chega um momento que você pifa, né? Dentro da perspectiva do trabalho, você pode gerar uma síndrome de burnout, né? Ou seja, você começa a parar, a esgotar totalmente. Justamente porque a gente acha que os recursos biopsicossociais que nós temos, que nós possuímos, eles são inesgotáveis. Não, eles não são inesgotáveis, né? Eles têm um limite. Quando eu gasto isso, eu torro isso de uma vez toda, eu vou pagar um preço por isso. Vamos lá. Aqui eu reuni todos esses que eu falei, né? Eu quero que vocês apontem aí qual desses sinais vocês estão percebendo. Pode marcar aí para mim do lado, pode ser mais de um, só para a gente ver se vocês compreenderam aí a reflexão. Porque a Rosana está dizendo que sente tensão muscular, mau humor, dor de cabeça, desconforto estomacal, esgotamento, que mais? Ansiedade, distanciamento. Olha aí, já tem um bom diagnóstico aí, né? Transtorno de pele. Quem mais? Vive sempre atrasado. Quem mais se identificou aí? Exaustão, esgotamento, dor de cabeça. Mais alguém? Então, aí, gente, já fica mais ou menos um indicativo para vocês começarem a investigar, tá? Vocês começarem a buscar ver a causa desse processo, né? O que está ocorrendo para ter todos esses sintomas? Fica aí uma reflexão para vocês. Vamos adiante. Fatores comuns de mudanças de empresa. Agora vamos começar a olhar para dentro do nosso trabalho e verificar algumas situações que são comuns que ocorrem dentro da empresa, que geram mudanças e que podem também fazer com que a gente sinta todos aqueles sintomas. Tá? A diminuição do tamanho de uma empresa para ajustar suas condições no mercado. Hoje a gente vive isso muito, muito. Porque nós estamos ainda assolados por uma grande crise financeira, né? E que gerou um processo de depressão no país, financeiramente falando,
o que fez com que se reduzisse substancialmente os quadros de trabalho. Muitas empresas tiveram que demitir muita gente e automaticamente isso faz com que aqueles que ficaram, às vezes, tenham que ser mais multitarefas ainda, né? Tem uma sobrecarga maior. Então, isso são fatores que provocam mudança. Tem também o inverso, né? A expansão para ajustar-se ao crescimento do mercado. Essa é uma mudança que também gera estresse, que também gera expectativa, tá? Porque pode ser boa por um lado, porque tem mais venda, tem mais crescimento, mas isso também gera mais responsabilidade. E às vezes, dependendo da equipe, isso pode gerar um transtorno. Mudanças de escritórios após uma fusão ou reestruturação. A gente tem visto isso. Hoje até diminuiu um pouco em função da crise, né? Mas a gente tem visto empresas sendo compradas por outras, sendo fundidas, e aí automaticamente vem nova administração, nova gerência, novas lideranças, né? E isso provoca mudança. Mudança de pessoal devido às questões médicas ou licença maternidade. Às vezes, você tem esses remanejamentos, né, de pessoas que têm que se afastar do trabalho e você tem que lidar com novos colegas de trabalho. Você já estava acostumado com aquele, aparecem outros em função disso, e isso é uma necessidade, né, de se ajustar. Novo proprietário ou nova administração. Muito comum isso, né? Às vezes muda, não precisa nem ser novo proprietário, às vezes muda uma chefia, né, muda uma política dentro da empresa, e isso tudo afeta todos os colaboradores. Aposentadoria de líderes essenciais. Às vezes você até já está acostumado com pessoas que são bons gestores, né? E esses gestores têm que se afastar e aí tem que entrar outros, e você cria uma expectativa em relação a isso. Novo salário, compensação ou programa de benefícios. Quando às vezes todo mundo diz ganhar mais é melhor, né? É sempre bom você ter um salário maior. É sempre bom, com certeza. Quanto melhor, quanto mais a gente ser valorizado, isso também influencia na nossa produtividade. Porém, em muitos casos, o fato de eu ganhar mais, o fato de eu ser promovido, eu ter uma compensação, vai me gerar uma nova situação, principalmente a nível de responsabilidade, né? E a gente não pensa nisso, a gente pensa às vezes só na questão do salário, só na questão da compensação financeira. Mas vem agregada a isso uma cobrança, vem agregada a isso um desafio, e a gente tem que estar preparado para isso também. Tá? Quais são as reações mais comuns quando você tem um processo de mudança? Um deles é a diminuição dos níveis de confiança e confiabilidade. Tá? Quando você tem um contexto onde há muitas mudanças ou onde há uma perspectiva de mudança constante, isso faz com que as pessoas comecem a não confiar muito, né? A gente começa a ficar mais na defensiva em função disso. Outro detalhe também que ocorre são batalhas políticas pelo poder no local de trabalho. Então, a gente falou que podem mudar chefias, podem mudar equipes, né? Podem ser realocados, feito reengenharias organizacionais e geram novas batalhas políticas pelo poder, que é um comportamento inerente ao ser humano. Todos nós sempre estamos buscando, de alguma forma, nos reposicionarmos, né, em todas as nossas relações. E isso, depois de uma mudança, ocorre muito. Tá? Aumento de críticas e da tendência ao conflito. Tudo isso é possível de acontecer, são reações naturais após uma mudança. Até as pessoas se estabilizarem, até as pessoas, né, começarem a entender. Eu vou dar um exemplo aqui muito claro, que eu não sei se alguns de vocês já perceberam. Quando nós iniciamos a nossa crise política e financeira, todo mundo falava muito disso, muito, né? Havia um movimento emocional muito forte de toda a sociedade. Depois, com o tempo, como foi permanecendo, né? A gente viu que esse processo ia demorar, né? Já passaram alguns anos. Hoje a gente já não ouve mais tanto isso, né? As pessoas vão se cansando também desse processo. E, naturalmente, o conflito também vai diminuindo. Tá?
Por quê? Porque, como eu falei para vocês, nós, organismos vivos, a gente sempre se adapta. Sempre. Seja no positivo ou seja no negativo. Nós temos essa capacidade de adaptação. Então, no início, a gente sofre mais um pouco, mas depois a gente equilibra. Então, quando há uma mudança, sempre vai ter um aumento de crítica, a tendência é um conflito, porque as pessoas ainda estão muito ansiosas diante do inesperado. A outra questão também, quando há mudanças, é que você deixa de aprender, você deixa de investir, né? Isso acontece em todas as áreas também. E aí você tem uma lacuna na curva de aprendizado. É como se a gente parasse e dissesse assim, não, deixa eu ver o que vai acontecer. Eu não vou fazer mais nada porque eu quero ver o que vai acontecer. Então isso ocorre também. Tá? Outros pontos que ocorrem depois da mudança. Às vezes trabalho excessivo, o nosso ânimo e nossa disposição baixa, até porque as responsabilidades ainda não estão muito claras. Então a gente não sabe para onde a gente vai. Né? Ou então a gente quer mostrar muito serviço para ver se a gente não é afetado pela mudança. E às vezes a gente desanima mesmo, porque não sabe qual direção tomar. Tá? E aqui a gente tem uma outra reflexão. Né? Eu estou pedindo para vocês aqui quais são as principais áreas que seus colegas dizem que precisam mudar, né, em termos de competências organizacionais. E eu queria que vocês marcassem aqui. Ou o que os seus colegas falaram para você, ou o que você acha que precisa mudar. Dentro da tua atuação como profissional, o que você precisa melhorar? Você precisa focar mais no cliente? Você precisa respeitar mais a diversidade e os perfis diferentes dos seus colegas de trabalho? Você precisa ser mais adaptável à mudança? Você precisa se aperfeiçoar mais? Você precisa mais de planejamento e organização, de ter uma visão mais ampla e sistêmica, de ter inteligência organizacional, ter capacidade de negociação, de melhorar sua comunicação interpessoal, de ser uma pessoa mais orientada para resultados, mais focada em resultados. Qual dessas áreas aqui vocês acham que vocês precisam mudar? Que alguém já falou para vocês ou que vocês já têm essa percepção? Podem marcar aí. Precisa ser mais orientado para resultado, ok. E mais? Quem mais acha que precisa mudar alguma coisa aí? Poder de negociação, ok. Planejamento e organização, precisa aprimorar mais. Legal. Quem mais acha que precisa mudar alguma coisa aí? A visão sistêmica, mais ampla, ok. Quem mais? Inteligência organizacional, legal. Mais alguém? Não? Então vamos adiante. Próxima reflexão. Quais são as principais áreas que os clientes da empresa de vocês e consumidores dizem que precisam mudar? Qual é a percepção que vocês têm dos clientes, né, de uma maneira geral? Eles acham que tem que mexer mais, tem que melhorar mais a parte jurídica da empresa de vocês, o marketing, a logística, o atendimento ao cliente, tem que gerar novos negócios, tem que melhorar a gestão de recursos humanos, tem que melhorar a questão financeira, a questão comercial. Qual desses itens aí vocês acham, pela percepção dos clientes, que vocês acreditam que tem que melhorar? Podem marcar aí, por favor. Atendimento ao cliente. Uhum. Ok. Tem mais? Só atendimento ao cliente? Só uma pessoa acha que tem que melhorar isso? Ou tem outras áreas aí que vocês acham que tem que se aprimorar, se ajustar às mudanças? Mais alguém? Novos negócios? Ok. Tem mais? Só esses dois? Atendimento ao cliente e novos negócios?
Ok, bacana, vamos adiante. Quais passos precisam ser tomados para fechar a lacuna entre onde você está e onde precisa estar, ou precisa chegar? Né? O que você acha que tem que fazer para você sair desse estado atual e chegar no seu estado desejado? O que você acha que tem que ser feito agora, na sua vida? Se você tivesse de montar aí um passo a passo. Coragem, ok? E mais? O que mais vocês precisam fazer para sair do estado atual e chegar no estado desejado? E promover a mudança na vida de vocês? Só coragem? Só uma pessoa? Está todo mundo achando que está bom onde está? Ninguém precisa mudar nada? Ninguém tem uma meta a ser alcançada? Força de vontade, ajuda do gestor, legal. Legal. O que mais? Só isso? Legal. Falar inglês, né? Desenvolver um idioma. Bacana. Visão do todo. Ok. Muito bom. Autoconhecimento também é importante, né? Porque você não muda o que você não conhece. Legal. Vamos adiante. O tamanho da mudança, ele gera um resultado na sua equipe. Tá? Uma grande mudança, ela não pode ser dominada por uma só pessoa. Sozinho é impossível administrá-la com sucesso. Então, toda mudança depende da equipe. Tá? Você tem uma equipe pequena, ou até mesmo uma equipe que não colabora, que não é participativa, que não é bem gerenciada, não é bem motivada, provavelmente o tamanho da mudança vai ser muito pouco, ou talvez nem ocorra. Agora, se eu tenho uma equipe engajada, uma equipe consciente, uma equipe que tem a visão geral, sistêmica, e sabe para onde a gente tem que ir e quais são os passos que tem que tomar para chegar lá, aí você promove uma mudança muito grande. Às vezes a equipe nem é muito grande, mas esses fatores ajustados a essa equipe vai promover mudança. Tá? Então é importante que os líderes revejam isso e os próprios participantes das equipes também. Okay? A maior parte das pessoas afetadas quer fazer parte da solução. As pessoas querem contribuir. Só que às vezes elas são ignoradas, abafadas, tolhidas, reprimidas. Né? Então, a gestão de pessoas é fundamental dentro desse processo. A capacidade de dialogar, a capacidade de sentar, de compartilhar é fundamental. Tá? Você deverá implementar estratégias de administrar resultados pelo período no qual sua equipe será afetada pelas mudanças. Então, aí, essa dica é principalmente para os líderes. Tá? Você tem que criar novos caminhos. Uma das funções primordiais do líder é isso. É antever a meta e qual o caminho que eu vou chegar até ela. É importantíssimo que os líderes se posicionem dessa forma. Tá? Para isso, sozinho ele não consegue. A gente já falou lá atrás. Então, é essencial solicitar comentários quando as coisas estiverem mudando rapidamente, ao invés de cair no silêncio. Então, os feedbacks são importantes, os brainstorms são importantes, né? A tempestade de ideias. Ou seja, eu tenho que ouvir as pessoas. Né? A gente tem várias histórias aí no mundo corporativo de problemas em que a diretoria se reúne para pensar e não consegue. E às vezes uma pessoa que não é da diretoria entra na reunião e dá uma solução que é simples, mas que ninguém estava conseguindo ver. Então é muito importante que se perceba a necessidade de buscar, né? Quanto mais pessoas pensando sobre um problema, maior a possibilidade e as variedades de soluções. Okay?
E aí eu pergunto a vocês, você sabe como a mudança está lhe afetando? O que as mudanças que estão ocorrendo de maneira geral, política, financeira, social e empresarial, ela está afetando vocês? Vocês estão ficando como? Vocês estão ficando mais proativos, né? Ou seja, vocês estão saindo da zona de conforto e estão evoluindo, ou vocês estão se recuando, se fechando com mais preocupação, com mais medo, com mais angústia? Como é que está aí o sentimento de vocês diante das mudanças que estão ocorrendo, ou que podem vir a ocorrer? Eu queria saber aí de vocês. Qual é a impressão de vocês? Nenhuma? Está tudo bem para todo mundo? Não? Mais incerteza, medo, ok, ok, é natural, né? A gente não sabe o que vai acontecer, ansiedade, ok. A gente verificou isso lá atrás, né? O inesperado, o novo, ele traz realmente essas sensações. Porém, é importante que a gente veja, que a gente observe, até mesmo na nossa história de vida, que sempre quando houveram mudanças, a gente teve esses sentimentos, mas depois a gente conseguiu superar. A gente não só conseguiu superar, quando a gente conseguiu resolver. Então, olhe para a mudança não como algo estático, mas como um processo, ao qual tem início, meio e fim. Se tem início, meio e fim, eu posso me programar, me planejar para passar por esse processo. E aí eu diminuo o medo, eu diminuo a incerteza, eu diminuo a ansiedade, porque eu vou começando a me adaptar, a me apropriar do que pode vir a acontecer. Por isso a necessidade do plano A, plano B, plano C, entende? Então, ao invés de você ficar só na reatividade, comece a buscar proatividade, comece a se apropriar das possibilidades que a mudança pode lhe trazer, sejam positivas, sejam negativas. Ok? Em relação à mudança, como é que você se sente hoje? Mais estressado ou mais forte? Pode até marcar, eu botei essas duas figuras aqui, né? Do elo fechado e do elo quebrado. Quando uma mudança chega na sua vida, né, às vezes de forma inesperada, como é que você se sente? Mais desafiante, mais forte ainda, ou você se sente mais ansioso, mais fraco? Queria que vocês marcassem qual das figuras mais representa vocês. Ok, fica mais fraco. Né? Tem mais. Tem mais. Primeiro ansioso, depois mais forte, legal. Já sabe que vai vir aquela adrenalina inicial, mas depois consegue segurar a onda, né? Bacana. Quem mais? Mais alguém quer se posicionar? Como é que se sente? Idem. Ok. Mais alguém? Ok. Vamos adiante. Quais sistemas que você possui que você lida melhor com suas emoções durante o período de mudança? E aqui eu botei alguns pilares da vida, né? O pilar familiar, o pilar da saúde, o pilar dos filhos, da vida conjugal, da vida social, da vida financeira, profissional, emocional e espiritual. Qual desses pilares aqui você se apega mais na hora da mudança? Que são mais sólidos, que representam um porto seguro para vocês diante de uma expectativa de mudança. Marquem aí, por favor. Pilar espiritual, pilar familiar, a família, legal, espiritual. Tem mais? Qual dessas opções aí vocês normalmente se colocam para que ajudem vocês? Pilar espiritual, ok. Mais alguém? Vamos lá. Ok. Você conhece os principais sinais que avisam quando as mudanças estão pesadas demais? Você consegue perceber o seu limite?
né? Quando você está passando por um processo de mudança, você consegue ver que você não está mais dando conta e aí é importante pedir ajuda, né? Como é que vocês reagem em relação a isso? Vocês conseguem identificar se está dando para dar conta, se não está dando, sim ou não? Ninguém? Não, ok. Tem mais? Ninguém quer se manifestar? Olha só, uma dica que eu vou dar agora, tá? Dentro de um processo de um adoecimento emocional e psíquico, a gente tem vários níveis, né? Então é importante que vocês não deixem chegar em níveis mais pesados, mais altos. Nem sempre nós vamos conseguir dar conta sozinhos. E aí é importante que a gente busque ajuda, tá? A ajuda, ela facilita, porque ela antecipa a solução, desobrecarrega aquela carga que eu estou, né, carregando, tá? E me dá mais tranquilidade para achar novas soluções. Então, se você está vivendo uma situação, se a mudança está sendo muito pesada para você, se você não está dando conta, busque ajuda, fale, diga, não estou dando conta, tá? E busque alternativas para isso. Como é que ocorre o processo positivo da mudança? Primeiro, controlar só o que eu posso controlar, ou seja, aquilo que a gente falou no slide anterior. Dar conta só do que eu consigo dar conta. Segundo, aceitar o que eu não posso controlar. Vão ter coisas que eu vou conseguir mudar, vai ter coisas que eu não vou conseguir mudar. E eu preciso aceitar isso, não adianta eu ficar brigando contra isso, né? Gastar energia em áreas que eu posso mudar. Eu tenho 5 problemas na minha vida, né? 5 situações de mudanças que eu estou enfrentando. 2 eu consigo atuar, 3 eu não consigo atuar. Aonde que eu vou botar meu foco e minha energia? Nas que eu consigo mudar. Não adianta eu ficar me preocupando ou então querendo achar solução naquelas que eu não tenho como mudar. Tá? Eu tenho que evitar as outras que eu não consigo mudar e me direcionar para aquelas que eu consigo. Tenho que buscar sempre críticas construtivas e não negativas. Tenho que buscar pessoas que me edifiquem, que me mostrem soluções, não apenas que me coloquem para baixo. E também começar a buscar críticas construtivas nas outras pessoas. Tá? É importante isso. O desafio não quer dizer crise. Às vezes a gente confunde crise com desafio. Qual é a diferença que tem nesse processo? Primeiro, como eu olho a situação, aquela situação do sapato que eu falei lá atrás. Para se a empresa fosse vender sapato, a empresa ia entrar em crise. Para outra, era um desafio. Vender sapato para todo mundo. Então, depende como você olha, a sua perspectiva. Outra coisa, os recursos que você tem. Você tem que verificar quais são os recursos que você precisa, quais são os recursos que você dispõe e quais aqueles que você tem que buscar. E a resposta que você vai dar a isso, se você vai ser proativo ou se você vai ser reativo. Crise é sinal de quê? De proatividade ou de reatividade? É um momento que eu tenho que sair da minha zona de conforto e aprender mais, saber mais, construir mais, ou é um momento que eu tenho que ficar reclamando o tempo todo, me negativando o tempo todo, criticando o tempo todo? Depende da minha resposta. Depende de como eu me posiciono. Ok? Habilidades para lidar com carga excessiva de mudança. Pedro, tudo bem. Só que a realidade ao meu redor é cada vez mais pesada. Como é que eu faço? Eu não consigo mudar essa realidade pesada. Existe uma demanda muito grande. Se eu não der conta, eu vou ser mandado embora, então eu vou perder alguma coisa. Tá? Primeira coisa, lidar com uma coisa de cada vez. Divide as mudanças em partes. Separa. Tá? Não adianta você querer dar conta de tudo em todo o tempo. Não. Separa. Isso aqui eu vou resolver agora, isso aqui eu vou resolver depois, isso aqui eu vou resolver daqui a pouco, isso aqui eu vou resolver nesse momento, isso aqui eu vou resolver no outro momento. Separe seu tempo, separe sua energia, faça a conexão no momento que você tiver. Porque se você colocar tudo de uma vez na tua cabeça,
Você vai chegar diante de, por exemplo, você tem que resolver várias coisas. Na tua família, no teu trabalho, né, sei lá, na tua religião, na tua finança. Aí você vai trabalhar, que é uma das soluções para resolver esses problemas. Mas aí você vai com tudo isso na tua cabeça para lá. Você não vai conseguir trabalhar. Se você não conseguir trabalhar, você não consegue receber. Se você não conseguir receber, você não resolve as outras coisas. Então, uma coisa de cada vez. Ok? Use técnicas para administração do estresse com meditação e exercício. É muito importante. Tem pessoas que acham que é besteira. Não é. Técnica de respiração ajuda, diminui a ansiedade. Técnicas de meditação, tá? De relaxamento. Tudo isso ajuda bastante. Cuidar das necessidades básicas do corpo. Beber bastante água. Opa, desculpa aqui. Beber bastante água, cuidar do seu corpo, fazer seu check-up. Né? É importantíssimo. Separar um tempo para construir relacionamentos saudáveis. Agora alguém falou aí que tem que mudar as amizades. Se o seu grupo não está sendo produtivo, se não está agregando, se não está somando para você, busque outros grupos. Nós somos, se eu não me engano, 7 bilhões de pessoas no mundo. Tem muita gente para a gente conhecer. Tem muita gente ruim, tem muita gente falsa, tem muita gente negativa, mas tem muita gente boa, tem muita gente generosa, feliz, né, que gosta de compartilhar, que gosta de somar, que é parceiro. Busque, busque. Nós estamos vivos, as pessoas estão vivas. Às vezes a gente tem uma experiência ruim que acha que não vai mais nada acontecer na nossa vida. Não. Mude. Tá? Bata, até aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Persista, tá? Continue. Uma hora você vai conseguir selecionar e conquistar as pessoas que realmente lhe agreguem. Passar um tempo desenvolvendo hobby, começar a escrever um diário, isso também ajuda bastante, tá? Porque te tira o foco somente do problema e isso faz com que recicle a sua mente. Ligar para o Be Well, né? Que é um programa fantástico que o CIT tem aí, através do 0800 941 2501. Aliás, quem já tinha esquecido, anote esse número. Se diante de tudo que a gente está falando aí, você percebeu que precisa de ajuda, que precisa de suporte, está aí, ó, na sua mão, de graça. Né? De graça. 0800 941 2501. Você pode ter aí, pelo menos, orientações iniciais, né? Não vai ter uma solução tão profunda, mas pelo menos algumas orientações para que você possa resolver aí a dificuldade com as mudanças. O sistema de apoio é importante, né? Possuir um forte sistema social de apoio pode ajudar as pessoas a se tornarem mais resistentes diante das surpresas da vida. Amigos, familiares ajudam as pessoas durante momentos difíceis com maior recurso e auxílio. É muito importante. Tem pessoas que dizem assim, eu não preciso de ninguém. Eu não sou favorável a essa frase. Tá? Eu acho que a gente não tem que depender de ninguém. Agora, precisar, a gente sempre vai precisar. Sempre. Porque a gente não tem todas as respostas. A gente não tem todas as soluções. Né? E aí eu queria que vocês me dissessem quem faz parte da sua rede de apoio. Hoje, quem é que você pode contar para que no momento de mudança, no momento inesperado, de dificuldade, você se segurar, ou você ter ajuda? Queria que vocês escrevessem aí. Quem que vocês contam aí no momento de tempestade? Deus e minha mãe, legal. Tem mais? Família, bacana. Quem que vocês podem contar mais? Família, muito legal. Mais alguém? Nosso tempo está acabando, eu não vou poder esperar muito, mas legal. A família é muito importante, né? A espiritualidade é muito importante. Isso sempre ajuda bastante. Dentro desse processo, quem são os 3 principais apoios que vocês têm? Quais são as 3 bases que vocês se sustentam no momento de dificuldade, de dúvida, de indecisão, de ansiedade, de expectativa? Ninguém? Vamos lá, vamos adiante. Como é que eu sei que eu estou lidando bem com a mudança? Né? Quando eu tenho uma maior autoconfiança.
quando eu não encaro somente as coisas, as mudanças, numa perspectiva de crise, mas numa perspectiva de desafio. Tá? Então, quando eu estou sempre pronto a voar, sempre pronto a ter novos voos, a ter novas oportunidades, isso significa que eu estou mais autoconfiante. É um sinal que eu lido bem com mudança. Quando eu consigo trabalhar a minha equipe e melhorar o ânimo dela, né, mesmo diante das dificuldades. Esse é um ponto positivo. Quando eu começo a ter a capacidade de fazer melhores escolhas, né, quando eu percebo que as minhas escolhas elas têm um resultado mais eficiente, mais produtivo, mais positivo. Quando eu começo a explorar novas opções, quando eu saio de dentro da caixa, né, do quadrado, quando eu começo a olhar além do muro. Né? O muro é colocado na minha frente, mas eu dou um jeito de subir nesse muro e olhar o que tem depois dele. Isso também é positivo para a gente mudando. Quando eu tenho um aumento nas experiências e nas minhas habilidades de liderança. Tá? Independentemente de eu não ser um líder oficial, organizacional, mas todos nós devemos desenvolver capacidade de liderança, habilidade de liderança, inclusive a autoliderança, que é a liderança mais importante que todos nós temos que ter. Esse é um sinal positivo. Quando eu tenho maior consciência sobre o valor da mudança, ou seja, quando eu percebo que a vida chama para que eu mude, eu digo, beleza, eu vou lá. É porque eu preciso, de alguma forma, me movimentar. E isso é positivo. Então, quando eu tenho essa visão, quando eu tenho essa consciência, significa que eu já aprendi a lidar com a mudança. Quando eu tenho um nível, quando eu elevo um nível, né, quando eu tenho um maior nível de conforto ao lidar com o inesperado. Ou seja, eu não fico tão apreensivo, eu não fico com tanto medo. Né? Eu já começo a ver aquela situação como uma oportunidade. Quando eu tenho a facilidade na utilização de habilidades saudáveis de administração e no pedido de ajuda. Tá? Lidar com o outro, precisar do outro é fundamental, gente. A gente não consegue resolver tudo sozinho. E aí, mais uma vez, vocês têm a possibilidade, né, dentro da empresa, dentro da corporação de vocês, um suporte que é o BioEL, através do 0800 941 2501. É muito importante que quando vocês percebam a necessidade, busquem esse suporte, que, aliás, é uma parte desse programa todo, que inclusive proporciona esse bate-papo aqui com a gente. Gente, nosso tempo está praticamente finalizando, mas eu fico aberto aqui a alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colaboração, se alguém quiser colocar alguma coisa, ou até mesmo discordar de algo que foi falado. Sintam-se à vontade. Né? Esse é um momento que é separado aí para que vocês façam as suas observações, colaborações ou dúvidas. Se alguém quiser colocar aí, pode colocar. Como trabalhar a procrastinação? A gente tem que abrir um outro webinar, né? Mas, a princípio, tem que ver os seus valores. Né? Os valores é que fazem com que a gente se movimente. Provavelmente, você está deixando de lado aí alguns valores, alguns propósitos, e por isso está tendo uma desmotivação. A desmotivação gera a procrastinação. Tá? Em linhas gerais, né, sintética é isso, mas tem que aprofundar, tem que verificar aí mais detalhadamente o que está por trás dessa procrastinação. Mais alguém? Mais alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colaboração? Como o passado pode influenciar no futuro? Essa tua pergunta ela é muito ampla e assim, a gente tem que ver qual o objetivo disso. O passado ele pode influenciar no futuro? Pode. Ele pode influenciar tanto no presente quanto no futuro. Negativamente, positivamente. Tem pessoas que ficam no passado presas apenas para ressentir e retroalimentar um estado de vitimização. Isso afeta o presente e afeta o futuro. Tá? Já tem pessoas, como eu falei anteriormente, utilizam as experiências do passado, sejam elas positivas ou negativas,
de maneira sábia. Ela gera um aprendizado, ela gera um know-how, ela gera uma bagagem. E esse acúmulo de experiência, baseado na sabedoria, ele influencia, com certeza, o seu presente e o seu futuro. Então, o passado, presente e futuro, eles podem sim estar interligados, apesar que a gente só pode viver o presente, né? E depende como eu olho, como eu reflito, como eu ressignifico o meu passado. Ok? Mais alguém? Mais alguém quer fazer alguma consideração? Ninguém? Ok, gente, eu agradeço a paciência e a tolerância de vocês. Como não agir com o emocional no trabalho? Olha, na verdade, você não tem que não agir. Você tem que agir de maneira eficiente com o seu lado emocional. É o que a gente chama de inteligência emocional. Tá? O emocional, o cognitivo, o espiritual, o social e o relacional, eles todos, o neurológico, eles vão estar todos interligados. Essa história da pessoa dizer assim, quando eu entrar no trabalho eu desligo de tudo e só fico pensando no trabalho. Eu particularmente não acredito nisso, porque não tem como a gente desligar. O que a gente pode é administrar, né? É criar estratégias para lidar com essas situações, né? Com a alteração de humor, com a alteração de motivação, de energia. Então, é preciso que a gente aprenda a administrar isso, entende? E situacionar, a palavra é situacional, ou seja, em cada situação eu administrar essa minha inteligência emocional. Agora, não agir não tem como, porque a emoção ela é um fio condutor que gera funcionalidade, gera comportamentos, né? Gera uma série de coisas. Então, não tem como a gente desconectar isso, né? Tem como a gente administrar e compatibilizar, né? Nos momentos certos, nas horas certas. Mais alguém? Vamos lá. Vou bater o martelo, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ok, gente. Mais uma vez agradeço à equipe da CIT, né, por ter confiado na gente. Eu espero realmente de alguma maneira, ter contribuído, né, ajudado nas reflexões através desse tema que é muito interessante, muito importante. E quem sabe nos encontramos aí numa próxima reunião dessa. Ok? Muito obrigado a todos. Não se esqueçam que vocês têm o suporte do BioWell à disposição de vocês. Espero que vocês consigam lidar com todo esse processo de mudança que nós estamos passando e entender que esse é um processo natural da vida que sempre dá grandes oportunidades. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado. E até a próxima.